Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a gravação hoje em relação a mais uma alteração, né, da, das síndromes neurológicas, né, agora acometendo a medula espinhal, né, então essa síndrome ela é ali em relação ao trauma raquimedular. A gente vai falar especificamente do trauma raquimedular, né? Deixa eu só abrir aqui a aula para vocês, para a gente poder compartilhar as telas. E deixa eu achar aqui o Gabriel. Eu já compartilho a tela e a gente vai começar a dar os conceitos. Bom, pessoal, a, aqui. Beleza. Então, antes de eu compartilhar a tela com vocês ali, quero dar alguns conceitos, né, em relação ao trauma raquimedular. Que todo o trauma raquimedular ele tem como conceito sempre quando há uma agressão, né, na medula espinhal, tá? Ele tem que ter uma agressão. Essa agressão vai ser um trauma, né? Seja ele direto ou indireto, por isso é chamado trauma raquimedular, né? Aonde vai acontecer uma perda, seja ela uma perda parcial ou uma perda total da motricidade. Por que da motricidade? Porque nós temos o canal medular, né? E do canal medular nós temos as divisões dos nossos plexos, onde essa inervação vai para os músculos dos membros superiores, né? Cada um cair na sua junção neuromuscular, e para os membros inferiores também para cair na sua junção neuromuscular, liberar a acetilcolina, né, fazer todo o processo de contração muscular, da fisiologia da contração muscular, e aí fazer com que aconteça a entrada da acetilcolina dentro do músculo, né, passando pela membrana, caindo lá no retículo sarcoplasmático, liberando o cálcio. Aí o cálcio vai liberar o sítio de ligação da troponina e da tropomiosina, e vai ocorrer o deslizamento da quitina e miosina, certo? Para que isso aconteça, a medula tem que estar intacta, tem que estar passando o potencial de ação para ser distribuído para esses locais. Só que se em algum lugar da medula espinhal aconteceu uma lesão, vai ou diminuir essa condução nervosa ou vai bloquear a condução nervosa, né, que é o parcial e o total. Isso vai levar a uma alteração da motricidade, seja ela parcial ou total. Essa motricidade ela é sempre voltada para a parte voluntária, né? Sempre da parte voluntária. E pode ter uma alteração da sensibilidade, né? E aí compromete alguns outros sistemas junto, né? Porque naquela distribuição dos dermátomos e miótomos, a gente tem também a distribuição dos sistemas urinário, digestório, respiratório, circulatório, reprodutivo, né, e sexual. E isso pode acometer de uma maneira parcial ou total esses sistemas, né? Então a gente entende lá uma parte que é bem importante, que é a relação, então, da medula, que a gente tem que entender, né? O motoneurônio superior, o motoneurônio inferior, né? Que é o primeiro neurônio motor, o segundo neurônio motor, que o primeiro está lá no córtex, o segundo está na medula. Se acontecer uma secção
parcial ou total nesse segundo neurônio motor, ele vai ter uma alteração sempre abaixo do nível da lesão, né? Por isso é importante a gente entender os miótomos que a gente vai falar ali na frente, tá? Então, assim, coisa importante que a gente tem que entender é um trauma, né? Os mecanismos desse trauma são multifatoriais ali também, né? Mas o que mais tem é a fratura que pode acontecer ou luxação por compressão quando realizado uma extensão muito severa, né? Dele faz a extensão e faz a compressão, né? Uma fratura, uma luxação com a flexão lateral, tá? Da cervical, do tronco, né? Uma compressão em flexão, tá? Uma compressão vertical também, uma distração em flexão, uma fratura chamada fratura do enforcado e as lesões penetrantes, né, que podem ser ocorridas aí por armas de fogo e por armas brancas, né? Esses são os mecanismos que podem levar a, a, as lesões à medula espinhal. E dentro disso, nós temos as classificações em relação à fisiopatologia da lesão medular traumática, né? Que ela é dividida em primária e é dividida em secundária. A lesão primária, ela resulta sempre diretamente do impacto que é somado à compressão da medula, né? Quando ela faz a compressão da medula, ela vai fazer uma lesão no axônio, tá? Essa lesão primária. Se faz uma lesão no axônio, não vai conseguir passar, né, a condução nervosa de maneira saltatória lá pelo axônio. E tem a lesão secundária, ela significa que ela está envolvida em relação àquela sequência dos eventos que são bioquímicos, né? E eles são autodestrutivos, né? Eles podem durar horas, meses e podem levar sempre a uma disfunção e uma morte celular, tá? A lesão secundária, né? Ela pode ocorrer lá a lesão medular, ela pode acontecer em 2 horas, em 48 horas, em 14 dias, em 6 meses. Aí a gente tem que entender que de imediato da pré-lesão, quando acontece a lesão, imediatamente já vai ocorrer toda a sequência de alterações bioquímicas, né, dentro do sistema nervoso. Porque olha só, imediatamente acontece uma isquemia, tem hemorragia, tem a diminuição da produção de ATP, né? O paciente vai apresentar uma acidose, vai apresentar necrose, né, das células, vai apresentar os mediadores inflamatórios, né, vai entrar em processo inflamatório. E já essa parte aguda vai ter uma alteração da permeabilidade da barreira, né, hematoespinhal. Vai ter o estresse oxidativo, que também pode levar à morte celular, excitoxicidade, que também, né, tudo que é tóxico vai levar à morte celular ali daquele local, a desmielinização, que é a morte, né, da bainha de mielina, degeneração, desculpa, não a morte, mas a degeneração da bainha de mielina no axônio, né, e a apoptose em relação às células que vão fazer a sua morte programada em relação à lesão, para que a gente vai matar essa célula para que essa não morra, não aconteça uma necrose, né, em todo o local, e sim uma apoptose para aquela célula morrer e não prejudicar as outras células, já que quando ocorre a necrose faz com que tudo que é tóxico daquela célula que morreu caia no sistema circulatório. Já na apoptose não, né? Porque ela faz uma autofagia, tá? Daí a gente tem o subagudo, né? Que ele tem início da reação ali. Tem uma infiltração de macrófagos que vão tentar lá fazer toda a parte do processo inflamatório, de cicatrização, né? Vai tentar estabilizar aquela barreira hematoespinhal.
E depois do subagudo ele vai para o intermediário, onde ele vai começar a maturar, né? Fazer uma maturação da lesão, né? E vai começar a tentar fazer a formação da cicatriz glial, que é as células da glia. As células da glia são células do sistema nervoso, né? Sempre que a gente fala de sistema nervoso, as células da glia, ali onde foi lesionado, são os oligodendróglios, que são os produtores da banha de mielina, tá? E daí vai ter essas formações ali de cistos ali que vão prejudicar um pouquinho a condução do impulso elétrico, né? E no crônico já tem a estabilização da cicatriz glial, né? Vai ter os cistos e vai ter uma degeneração, tá? Nesse tempo, pessoal, o paciente sempre vai apresentar uma coisa chamada choque medular. Esse choque medular é a ausência que ele vai apresentar total da sensibilidade, né? Ele teve o trauma raquimedular, ele vai apresentar uma ausência total de sensibilidade, motricidade, reflexos, sempre abaixo do nível da lesão dele, né? E isso pode durar aí 2 dias, 3 dias aí, tá? Depois que termina o choque medular, né? Ele começa a ter a percepção novamente dessas alterações, né? Então, altera a fisiopatologia dele, tá? Então, para a gente definir o termo de lesão completa e incompleta, a lesão completa, ela é a ausência completa, né? A ausência da função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, incluindo ali, né? Qualquer lesão no nível de S4 e S5. E lesão incompleta também, preservação parcial da função sensitiva ou motora abaixo do nível neurológico, que a gente pode definir como plegia e paresia, tá, pessoal? Daí entra as duas formas que a gente vai sempre ver na distribuição topográfica de um paciente que sofreu trauma raquimedular. O paciente que sofreu trauma raquimedular, ele nunca vai ser um hemiplégico, ele nunca vai ser um monoplégico, ele nunca vai ser um diplégico ou parético, né? Enfim, ele sempre vai ser tetra ou para. Tetra porque pegou a cervical alta e para se pegou abaixo da cervical e da parte torácica e lombar, tá? Aí ele vai ser um para. Então, a distribuição topográfica desse paciente é sempre relacionada à parte da tetraplegia, com alteração sensitiva dos segmentos ali da cervical para baixo, tanto em relação à função motora quanto à função sensitiva. E a paraplegia é também a perda, né, diminuição da função motora ou sensitiva dos segmentos torácicos, lombares e sacrais, menos a cervical, tá? Daí da cervical ele tem comprometimento, ele não tem comprometimento, assim como não tem comprometimento nos braços também. Então, paraplégico, cintura para baixo, e tetraplégico, da cervical para baixo, tá? Vou compartilhar uma tela com vocês aqui, ó. Aqui é a aula que eu mandei para vocês, né? Então a gente tem aqui, né, o corte transverso, uma parte da coluna lombar, da medula espinhal, mostrando as raízes, né, que passam ali, né? A gente tem as raízes, a gente tem os cornos aqui. Esse aqui é o H medular, né? É onde a região que a gente vai entender aqui, ó, onde está passando a condução nervosa, né? A raiz nervosa, os ganhos da raiz, a coluna dorsal aqui, né? A raiz ventral dela. Isso aqui a gente viu bastante em neurofisiologia, ou eu falei para vocês bastante anatomia também, e a gente fez uma revisão disso, né? E aí a parte importante em relação aos nervos espinhais, né, que a gente tem ali, porque ó, aqui está o X da questão, né? Quando a gente tem uma lesão, né, então a lesão foi alta lá, pegou a cervical. O que está cometendo? Está cometendo a região aonde aconteceu
a lesão. Então, se for em T9, né, de T9 para baixo, T10, T11, L1, L2, L3, o que ele vai acometer, né? Por isso que é importante a gente saber os dermátomos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, na região anterior, né, do braço, quando a gente está em posição neutra, né? A gente vê ali, ó, na palma da mão, C7, né? Em relação ao quinto dedo, C8, T1 na região do antebraço, né? Então, pessoal, aqui, ó, a região de T2, tudo que ela inerva, tudo que ela pega, a região de T3, né? Então, a gente tem que entender, ó, L1, L2, L3, tá? Então, se teve uma lesão lá de L3, ó, o que ela vai acometer mais? Então, é a região que vai estar o dermátomo, que é o segmento da inervação que vai cair naquele músculo ali da coxa, certo? E isso vai mostrar que nessa região ele vai ter as alterações sensitivas e motoras em relação ao trauma, né? Então aqui são os pares, né, que a gente vê ali, né? Ó, tem o nervo espinhal, daí aqui ele fala as vértebras ali, ó, atlas, axis, né? Os segmentos, tá? Até chegar na lombar, sacro e cóccix, tá? Daí assim, ó, pessoal, aqui acho que a gente falou tudo, né, que é uma agressão traumática medula-espinhal, né, pode ser causada por acidente ou por sempre uma compressão. As causas, acidentes automobilísticos, quedas, ferimento por arma branca, arma de fogo, os mecanismos de trauma que a gente falou, né, forças indiretas ou direta, né, que podem acontecer. A classificação sempre vai ser tetraplégico ou paraplégico. Ó, acima de T1 sempre vai ser tetra, né? T1 para cima vai ser C8, C7, C6, C5, C4, né? Acima ou no nível de C8, com as alterações dos membros superiores, tronco e membros inferiores, e paraplegia abaixo de T1. Tudo que for abaixo de T1 vai ficar comprometido ali, tá? Perda funcional e sensorial abaixo do nível de C8. Obviamente, quanto mais alta a lesão, maior vai ser a alteração motora nos membros superiores e inferiores, né? Então tá aqui, né? Ó, se pegar C8, o que que acontece? Se pegar T10, onde que vai estar cometido daqui para baixo, né? Se pegar L1, onde que vai estar cometido daqui para baixo, tá? É assim que funciona em relação aos dermátomos, né? Por isso é importante a gente saber aqui as alterações, né? Possíveis alterações relacionadas ao nível da lesão medular. Então, tem a função, tem o músculo e tem o segmento. Então, é importante a gente saber que o C5 ele dá no músculo deltoide com a função da abdução do ombro. Tá? Então a gente tem que saber isso aí. Se ele foi acometido, ele vai perder essa função. Cabe ao fisioterapeuta trabalhar isso e fazer com que a gente consiga ter uma alteração dessa mobilidade, dessa condução nervosa, do movimento, da contração muscular, tirando ele do plégico para um parético, com uma contraçãozinha muscular, grau 1, levando para grau 2, né? Tudo isso a gente vai ter que tentar trabalhar para que tenha sucesso no tratamento. Obviamente, é um tratamento bem demorado, é um tratamento bem complicado, ele é extremamente a longo prazo, né? Tem gente que não volta a andar e tem gente que o médico fala assim, olha, ele nunca mais vai andar e de repente ele volta a andar, tá? Então, tudo vai depender exatamente do tipo de lesão, do acometimento e do tratamento fisioterapêutico. E a gente tem duas síndromes aqui que são importantes, que é a síndrome centromedular, né? Chamada de cervical ali, né? Na parte da região cervical. Ela mantém a sensibilidade sacral, tá? E o maior comprometimento é de membros superiores. E a gente tem a chamada síndrome de Brown-Séquard. Acontece uma perda motora e proprioceptiva ipsilateral na região onde aconteceu a secção da lesão, né? No H medular lá.
E contralateralmente ele perde a sensibilidade, a dor e temperatura. Então, de um lado do corpo ele tem a perda contralateral da sensibilidade, da dor e da temperatura, só que do lado onde aconteceu a lesão, ele tem a alteração motora proprioceptiva, tá? A gente consegue dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Então, a lesão foi nesse lado aqui em relação à medula. Ele vai perder ipsilateral, né? As sensações aqui, ó, né? Perda total de todas as sensações, vai ter uma paralisia, né? E desse lado aqui, ó, ele vai ter um comprometimento tátil, né? De sensibilidade, de dor e temperatura, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então a gente só tem que entender aonde que foi o local da lesão, né? A gente tem o H medular, se foi nessa região, se foi nessa região, aqui acometeu inteiro. Aqui acometeu só a metade. É síndrome da medular anterior. Então ela está na região aqui, ó, anterior da medula, tá? E aqui, ó, está na região central, que é aquela cervical que acomete mais os membros superiores. E aqui, ó, é a Brown Sequard, né? O que acontece? Então, desse lado aqui onde aconteceu, é o lado ipsilateral, onde ele vai ter alteração do controle motor e proprioceptivo, e do outro lado que ele vai apresentar, no contralateral, ele vai apresentar alteração de dor, temperatura e sensibilidade tátil aqui, tá? Essa é a síndrome de Brown Sequard. Tranquilo, pessoal? Daí tem ali, né, a síndrome medular anterior, o que que acontece, né? Então, se ele pega a secção aqui, ó, né, faz a medular anterior, o que que ele vai apresentar? Propriocepção preservada, mas uma perda da função motora, sensibilidade protopática, dor e temperatura. Mas ele vai ter propriocepção, tá? A síndrome medular posterior, né? Que pode não estar aqui o desenho, mas que seria nessa região aqui, ó. Ela vai fazer a função motor de sensibilidade, né? Só, exceto proprioceptiva e epicrítica, tá? Estão preservadas. Então, a motor e a sensitiva estão preservadas. Proprioceptiva e epicrítica, não. No cone medular, região sacral e raízes lombares, vai ter uma arreflexia dos membros inferiores. E a síndrome da cauda equina é onde as raízes nervosas, lá na região lombosacral, vai ter a paresia e arreflexia, né? Não vai ter reflexos de membros inferiores e alterações de sensibilidade, tá, pessoal? E aí que entra a parte da fisioterapia. Eu até tirei para vocês, porque entra a parte em que a gente vai trabalhar só na neuroaplicada, isso, né? Lembram disso, é na neuroaplicada que a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu share aqui, deixar gravando, e daí a gente vai falar do aqui. Isso aqui, ó, na verdade, ela é uma abordagem fisioterapêutica num paciente com trauma raquimedular, né? O que ela fala aqui, pessoal, tá? Ela dá todo o conceito de tudo que a gente falou, né? Só que ela faz uma parte bem importante da revisão, né, da medula, que ela tem a divisão da cervical, da torácica, da lombar, né? Onde a gente tem os 31 pares dos nervos espinhais, que eles saem pelos forames da vértebra, né? E vão se dividindo ali em 8 pares de nervos cervicais, 12 de nervos torácicos e 5 de nervos lombares, e daí os 5 pares de nervos sacrais e um coxígeno, porque a gente tem a cervical, a dorsal, a lombar, a sacral e o cox, tá? Todos eles têm um par, tem os pares dos nervos espinhais. Daí na medula espinhal, a gente tem que saber que ela é uma continuação do bulbo, né? Ela se estende ali até o espaço intervertebral de L1 e L2, né? Após o espaço de L1 e L2, são necessárias as raízes longas, né? Então, depois de L2, daí L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 e
e a coxígena, ela é chamada de cauda equina, né? Que elas irão até a coluna vertebral lombosacra, tá? Essa região medular é constituída pelas seguintes estruturas: medula espinhal, raízes dorsais ventrais, nervos espinhais e as meninges. Ele cita ali que as ventrais são responsáveis por envio de informação motora, enquanto que as dorsais auxiliam seus glândulos trazem informações sensoriais, tá? Então, esse artigo ele é bem importante porque ele consegue mostrar para nós quão importante é a gente entender a parte de anatomia, né, da coluna vertebral, tá? Ele cita lá, basicamente, o trauma raquimedular ocorre quando a medula espinhal é danificada, como resultado de um trauma, processo de doença ou defeitos congênitos. Obviamente, também, né, a gente pode, a gente não estava falando de pediatria aqui, e tem muitas doenças que podem acometer e fazer uma lesão na medula, né? Um exemplo só, mielomeningocele, que pode acometer ele, fazer as alterações da medula, mas o que a gente está falando realmente é de trauma raquimedular, né? Ele cita bem bonitinho, bem na sequência, né? Toda a lesão traumática, o que pode ser, a classificação, tudo o que eu falei aqui para vocês, né? A gente tem aqui, ó, um artigo aqui até de 2011 aqui, que ele cita, né, a 60,3% das lesões medulares, 19,4% das lesões ortopédicas, né, tudo ocorrido por causas externas e que foram registradas pela rede SARA, tá? Eles fizeram um estudo, né, fizeram a classificação neurológica da lesão espinhal, isso pela ASIA, a American Spinal Injury Association. Ela estabelece o nível de lesão e de incapacidade, né, segundo essa escala. Ela é uma escala bem importante. E aí, pessoal, coisa que eu queria entrar aqui para a gente poder entender e discutir. Primeiro, quando a gente for fazer a avaliação desse paciente, né, eu não passei, acho que as escalas de avaliação em si, né? Vou dar uma aula só de escala de avaliação. Mas aqui entra uma parte interessante, que é o teste de força muscular. Aqui, né, ó, ali fala da Ásia e aqui começa a falar dos testes de força muscular. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação ao paciente que apresenta a alteração da, da medula é o teste de força muscular, né? Porque a gente vai classificar ali os níveis de força muscular para cada músculo acometido, né? A gente vai classificar ele de 0 a 5, né? Essa aqui é a escala que a gente tem como mais utilizada, tá? Do grau 0 até o grau 5. Daí a gente tem essa parte aqui, ó, né? Que é a parte que nessa tabela, né, a gente avalia os grupos, ó, os flexores e extensores do quadril, flexores e extensores de joelho, plantar-flexor, dorsiflexor, dos membros inferiores e também ali a execução do teste do paciente de curva lateral, dorsal e ventral. E os resultados que a gente tem nas tabelas aqui, a gente vai marcando, tá? Quais foram as alterações que o paciente apresentou. Esse é o score motor e sensitivo da Ásia, tá? É uma tabela de avaliação de comprometimento motor e sensitivo. Esse aqui é o Ásia modificado, tá? E daí, pessoal, quando o paciente apresenta as alterações, né, ele pode também ser avaliado com a escala que a gente falou bastante, que é a escala de Ashworth, né? Tá aqui a escala de Ashworth, ela avalia o tônus muscular. Lembram disso? Então a gente tem que ver se o tônus ali, qual vai ser o ponto, o score dele, né? 0, nenhum aumento de tônus, discreto aumento de tônus. 1, discreto aumento de tônus muscular,
aumento marcante e tal. Aqui ele vai apresentar hipertonia, né? Provavelmente não tem nenhum aumento de tônus em paciente tetraplégico, né? Um exemplo só. Mas ele pode apresentar, sim, alteração de tônus. Ó, essa avaliação torna-se importante à medida que pacientes com lesão medular podem apresentar uma série de variações de tônus, tais como flacidez, a hipotonia, podem ser hipertônicos com a rigidez ou a espasticidade lá, né? Resultante da incapacidade de mover os membros afetados, a espasticidade que é a velocidade dependente, né? E então ele pode ter essas classificações. Não pensem sempre que um paciente que tem trauma raquimedular ou acomete o segundo neurônio motor, e sempre vai ser hipotônico, tá? Eles podem, pela escala de Ashworth, aqui, ser avaliados, porque eles podem apresentar variações do tônus e também do local da lesão, né, pessoal? Tem que tomar cuidado em relação à altura da lesão e também em relação ao que mais foi acometido nessa lesão, tá? Tem o índice de Bartel, né, que ele vê o grau de autonomia, de independência desse paciente. A goniometria, que é extremamente importante a gente avaliar nesse paciente, né, ver qual é a amplitude de movimento que esse paciente apresenta naqueles pelas determinadas articulações, dos músculos que podem estar acometidos e os que não estão acometidos, né. É bem importante a gente ver aqui, ó, ele destaca bem, né, ativamente aqui, ó. Aqui ele fala dos grupos musculares, escala de Ashworth, escala de força. E aqui ele fala das considerações em relação à goniometria, tá? Então, é extremamente importante a gente fazer uma boa avaliação desse paciente, para a gente verificar, então, o grau de força, os graus, né, de amplitude de movimento, né, a autonomia desse paciente, né, a escala de Ashworth, que eu falei que é bem importante para a gente classificar o tônus desse paciente. O trauma raquimedular, só é importante a gente entender que ele acarreta um impacto físico nesse paciente, social, muito grande, né, pessoal? Pense que de um dia para o outro, após um acidente ou uma queda de outro nível, o paciente se depara e vira um cadeirante, né? Isso é extremamente importante porque ele causou esse impacto muito grande nessas pessoas aí, tá? Modifica muito a vida, né, desses pacientes aí, tá? Então, acho que a gente tem que entender que epidemiologicamente, mais ou menos aí, ó, cerca de 500 mil pessoas com idade média de 25 anos no mundo são diagnosticadas anualmente com uma lesão medular, né? E a maioria, 90% desses casos, são de etiologia traumática, né? Como queda, acidente, a violência, assim por diante. E no Brasil, a população portadora de deficiência motora, classificada com extrema limitação, é de aproximadamente 740 mil pessoas. Cerca aí de um total de 13 milhões de pessoas com a mesma deficiência, segundo o Ministério da Saúde, isso em 2013, pelo IBGE, tá? 2010. E em relação, acho que é o trauma raquimedular, então, a maior incidência é em adultos jovens, tá? Entre 25 e 35 anos, sexo masculino. Sempre a maior causa é o acidente de trânsito. Isso afeta ele, um impacto social e físico muito grande, só que também faz um impacto produtivo e econômico, né? Bem extenso, tá, pessoal? É bem importante a gente ter isso. 5% dos
traumatismos crânioencefálicos estão associados ao trauma raquimedular também. Então, o paciente tem o trauma raquimedular associado a um trauma crânioencefálico, tá? 25% dos traumas raquimedulares tem também pelo menos um traumatismo crânioencefálico moderado. Por isso que daí eu disse que alguns desses pacientes podem vir a se tornar hipertônicos, porque eles tiveram lesão no córtex motor, primeiro neurônio motor. 55% dos traumas vertebrais ocorrem na região cervical, né, direto lá. Um exemplo do chicote lá, né, no acidente de carro. 10% dessas vítimas de fratura de cervical apresentam uma segunda fratura de coluna vertebral. Tá? Mortalidade, 30% morrem no local, 10% no primeiro ano e 50% ficam tetraplégicos. Tá? Isso é importante aqui para a gente fechar a localização anatômica da lesão. Tá? 55% vai ser na coluna cervical, né? Durante um chicote, por exemplo. Durante uma queda, se debater a cabeça. Ele vai fazer leirotraumatismo crânioencefálico, a compressão, né, cervical. 15% é na torácica, 15% é na transição entre a região tóraco-lombar e também 15% na região lombo-sacral. Tá, pessoal? Isso é bem importante aí para a gente entender. A maioria desses pacientes aí a gente pode dizer que são politraumatizados, né? Existem muitos pacientes que ficaram tetraplégicos, acho que vocês vão lembrar vários casos, já ouviram vários casos. O cara vai mergulhar, às vezes ele está numa região ali num rio que é muito raso, ou numa piscina, ele mergulha e bate a cabeça no fundo da piscina. Na hora que ele bate a cabeça, obviamente, ele vai fazer um trauma, um TCE moderado, pode ser grave também, mas o que mais vai afetar vai ser a compressão que vai ocorrer nas vértebras ali fazendo o trauma raquimedular. Isso é o que acontece quando o paciente tem esse mergulho numa água rasa, né? Tá? É bem importante a gente lembrar dessa situação aí, né? E daí entender só a parte importante que a gente sabe que entre os corpos vertebrais a gente tem esses discos intervertebrais, eles são comprimidos e fazem, né, a secção ali da medula. Isso quando não acontece uma fratura da vértebra e também a vértebra pode fazer a laceração ali do canal medular. Tá? Acho que é isso em relação, acho que a gente já falou tudo, né? Total, parcial, as avaliações, o estado neurológico, o choque neurogênico, né? A gente falou bastante ali da lesão das vias descendentes simpáticas da medula cervical, né, e torácica alta, que ele vai perder o tônus vasomotor e da inervação simpática do coração, né? Esse choque neurogênico é importante, vai ter uma bradicardia, vai ter uma hipotensão. Dele vai ter o choque medular, né? A gente falou do choque medular, que é a flacidez, né? A perda de tônus ali, e dos reflexos. Logo após a lesão medular, ele fica totalmente hipotônico, ele tenta mexer, não consegue. Depois ele vai em 24 horas, 48 horas, às vezes um pouco mais tempo, vai aliviando a sintomatologia, né? E a gente só saber classificar, pessoal, então, o nível da lesão, né? A gravidade do déficit neurológico através da nossa avaliação, qual é o tipo de síndrome medular, que ela é anterior, que ela é posterior, se ela é no cone medular, se ela é a síndrome de Brown-Sequard, se ela cometeu todo a medula, né? E a morfologia da lesão para a gente entender qual que vai ser essa fisiopatologia correta, tá? Definindo isso, diagnosticando isso e definindo a fisiopatologia, a gente consegue tratar, né, o trauma raquimedular de uma maneira muito de uma maneira muito eficiente,
Tá? Então a gente tem que entender ele só local, né? Que é importante, da secção, né? Se é anterior, se é posterior, central, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, a gente responde no fórum, pode mandar também via WhatsApp ali, né, no grupo. E foi mandado para vocês o artigo científico e os slides, tá? Não se preocupe em relação ao tratamento, obviamente o tratamento vai ser realizado na neuro aplicada, tá? A gente vai lembrar na situação do trauma raquimedular o que acontece para a gente poder tratar daí, tá? Obviamente depois de uma boa avaliação. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço a todos e até a próxima.